Pimpolhos, tudo bom? Mais uma vez aqui o professor Rodrigo, professor de História do auladê.com.br, nosso lindo projeto aí. Pessoal, vamos continuar aquela aulinha do absolutismo e do mercantilismo, aquelas práticas da Idade Moderna, o absolutismo na política e o mercantilismo na economia, as práticas que foram chamadas do antigo regime, as características da política e da economia lá da Idade Moderna. Certo, turma? Bom, a gente viu lá o poder centralizado na mão do rei, o poder total na mão de um rei, aliado à burguesia, e essa burguesia e esse rei absoluto colocando em prática o mercantilismo. E lá nas características do mercantilismo, do monopólio, dirigismo estatal, intervencionismo, balança comercial favorável, colonialismo, faltou uma coisa. Faltou nós falarmos do sistema colonial. Como que funcionava o sistema colonial? A relação, pessoal, da metrópole com a colônia, da colônia com a sua metrópole, do Brasil com Portugal, da Argentina, Uruguai, Chile, Peru com a Espanha, certo, turma? Então é esse sistema que nós vamos ver aqui, o sistema colonial, que lá no início do século XIX foi rompido pelos americanos contra os europeus. Por exemplo, lá na independência do Brasil, quando o Brasil, em 1822, definitivamente rompeu com o sistema colonial, com a exclusividade da metrópole sobre a colônia. Quando o Brasil rompeu com Portugal, quando as 13 colônias com a Inglaterra, quando o Peru, a Colômbia, enfim, romperam com a Espanha, nós temos aqui o fim do sistema colonial e as nações independentes, as independências da América Latina, dos Estados Unidos, certo? Que são aulas mais para frente aí, segura a audiência, certo, pessoal? Então aqui, o sistema colonial, qual é a prática aí da relação da metrópole, daquele país, daquela nação mercantilista que explorava suas colônias? A metrópole é o colonizador, é o explorador. A colônia, é claro, aquele território onde estava sendo exploradas as matérias-primas para serem levadas lá para a Europa. Certo, turma? Então aqui, ó, vem comigo. Metrópole para a colônia. Certo? O que sai da colônia... Olha a flecha, né? A letra não ajuda, mas a flecha está bem visível, né, Pimpolhos? Olha aqui, da colônia para a metrópole. Essa é a jogada que a gente tem que entender hoje aqui, para nas próximas aulas, tá chegando aí as aulas de Brasil, Brasil Colônia. Mas antes de nós falarmos do Brasil Colônia, vamos ver isso aqui, tá? Muito bem. Turma, da colônia para a metrópole, não tem outra, não tem erro. Um tapa e um tombo, tu já sabe aí, é matéria-prima. Os colonos vinham aqui para as colônias, o europeu, o colonizador, o explorador, vinha para a colônia para explorar o quê? Para tirar o quê daqui? Prata, ouro, diamante, as especiarias, cravo, canela, açúcar, cacau, coco, fumo, não importa. Produtos que fossem rentáveis lá na Europa. Produtos que dassem lucro naquela balança comercial favorável para os europeus. Por exemplo, pessoal, o Brasil, colônias de Portugal, nós tivemos lá o período do pau-brasil, depois principalmente o período da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, o Brasil se transformou uma grande fazenda lá no litoral, uma fazenda de plantation, de cana-de-açúcar, monocultura da cana-de-açúcar. Nós temos o latifúndio com essa cana-de-açúcar e os escravos. Para quê, senhor? Para que a cana-de-açúcar desse lucro para a metrópole Portugal. Também o ouro, a prata de Potosí na Bolívia, na Colômbia, no Peru, lá para os espanhóis, ou o ouro de Minas Gerais. Eu sei que o Sorbira já falou lá em literatura da mineração, da economia mineradora do século XVIII. Segura a audiência, a gente vai chegar lá aqui na história também. Enfim, turma, a colônia deve fornecer para a metrópole matéria-prima, especiarias, ouro, prata, diamante, produtos rentáveis, produtos para dar dinheiro, para engrandecer a economia das nações exploradoras, dos mercantilistas lá na Europa. Então é muito fácil, da colônia para a metrópole, segue a flecha, está ali na matéria-prima. Bom, prof. Agora, da metrópole para a colônia, dos colonizadores para os colonizados, o que vai? Bom, a manufatura. Manufatura são os produtos, é a matéria-prima transformada em produto. Manufatura. E essas manufaturas aqui
o colonizador vendia para o colono. Daqui a pouco o colono está vendendo madeira para o explorador, para o metropolitano pegou essa madeira, transformou em mesa, está revendendo a mesma madeira em formato de mesa para o cara que está lá na colônia, para o colono, certo? Daqui a pouquinho a gente vai falar da troca desigual da economia. Enfim, a metrópole, Portugal sobre o Brasil, a Espanha sobre o Peru, a Colômbia, México, eles vendem produtos, manufaturas. Era proibido as colônias terem fábricas, fabricarem produtos a partir das suas matérias-primas, para gerar mais lucro ainda para o metropolitano, que revendia matéria-prima em formato de produto. Além disso, turma, a mão de obra, o metropolitano, o colonizador vendia para o colono, vendia lá na colônia. Vamos dar um exemplo aqui? Portugal buscava na África mão de obra, seres humanos, através do escambo, produtos não rentáveis, trocava com elites corruptas da África por gente, seres humanos. Os portugueses pegavam essa matéria-prima humana, esses humanos, e vendiam para o colono. É altamente rentável para a metrópole vender escravos. O colono agora tem a mão de obra forçada, que faz render lucro para a metrópole, e o metropolitano ainda tira dinheiro, porque só ele pode vender essa mão de obra para o colono. Então nós temos aqui a venda de manufatura e mão de obra. O metropolitano vendendo para o colono. O espanhol para o cara do Chile, o cara do Peru, da Colômbia, do México. O português para o Brasil. Certo, turma? Então fica ligado aqui. A colônia vende matéria-prima. E a metrópole vende manufatura, mão de obra. No caso aqui é a escravidão afro. Certo? Agora, o mais importante, para não esquecer, te liga, ó, vem comigo. Dentro da lógica do mercantilismo, nós temos a metrópole sendo exclusiva sobre a colônia. A colônia, ela é exclusividade da metrópole. Nós temos aqui um capitalismo, um mercantilismo, vendo o seguinte: a colônia, ela é uma empresa exclusiva da sua metrópole. Como assim, prof? O Brasil, a colônia Brasil, era exclusiva de Portugal. Nós temos a exclusividade de Portugal sobre o Brasil. A exclusividade da metrópole sobre a colônia. Somente o português, a burguesia licenciada de Portugal, poderia vender manufatura e mão de obra para o colono aqui no Brasil. Somente o português poderia comprar a matéria-prima dos colonos aqui no Brasil. A exclusividade, é claro que isso é muito vantajoso para o metropolitano. É o metropolitano que determina o preço. É o metropolitano que escolhe como, de que forma, o valor que vai comprar ou vai vender. Fazendo ainda aquela troca desigual da economia. O metropolitano cada vez mais rico, cada vez mais numa balança comercial favorável, em cima do colono, que trabalha e que só pode vender esses produtos para o colonizador, para o metropolitano. É claro, né, senhor, que o contrabando existiu, que a prática ilegal de não respeitar essa exclusividade existiu muito. E chega um determinado momento, principalmente lá no 18 e no 19, que os colonos se ligaram com esse parasitismo aqui, com essa exploração, com essa troca desigual da economia que as metrópoles faziam, e vão criar seus processos de independência, seus separatismos. Por exemplo, a Inconfidência Mineira, que questiona o excesso de tributo que Portugal cobra sobre o ouro brasileiro. E por que somente o Portugal pode comprar o produto do colono e paga tão mal por isso, e cobra impostos sobre isso e não faz melhorias na colônia. Tudo isso foi questionado com as ideias do iluminismo, que mais para frente a gente vai ver. Certo? Então aqui, turma, a exclusividade da metrópole sobre a colônia, deste sobre esse aqui, nós vamos chamar de pacto colonial. Vem comigo, ó. Pacto colonial. Olha só, super legal. Tá aí o nome da exclusividade. Tá aí uma característica importante do mercantilismo, da exclusividade, do monopólio que nós vimos lá na aula do mercantilismo. E o nome do monopólio, da exclusividade, aqui no sistema colonial nós vamos chamar de pacto colonial. E nas aulinhas que nós rompermos com o pacto colonial, bom, são as independências da América Latina, Estados Unidos, do Brasil. Certo, turma? Então esse esqueminha aqui, para nunca mais esquecer, o sistema colonial, a prática mercantilista aqui nas colônias. Essa aqui já é uma aula introdutória para nós começarmos
em seguida aí as aulas de Brasil Colônia. Certo, turma? Aí está então o sistema colonial, uma característica do mercantilismo das metrópoles com as suas colônias aqui nas Américas. Então tá, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado aí pela audiência, até a próxima, sucesso, tchau!